eu vou destacar algumas expressões que ajudam a gente a entender qual que é o cenário que nos trouxe até aqui e quais são os necessários próximos passos se a gente quiser sonhar em ser um país que, como dizem os petistas, é o paraíso dos cientistas, que a gente quiser deixar de ser esse país. Vamos dar uma olhada? Vou colocar na tela aqui, eu destaquei esses parágrafos que eu acho que eles são os mais didáticos e é o que nos importa aqui nesse momento. Parágrafo 15 da ata do Copom. Ele diz: o comitê avalia aqui a dinâmica da desinflação, ou seja, o processo de redução da alta de preços, né, segue caracterizada por um processo com dois estágios distintos. No primeiro estágio, que já é passado, há uma velocidade de desinflação maior, ou seja, os preços estavam subindo rápido demais, agora eles passaram a subir um pouco menos rápido. Daí ele falou assim, ó, processo de desinflação, ou seja, aquela inflação de 12 meses que estava em 2 dígitos, rapidamente caiu para o nível dos 6%, tá? Saiu de 12% para 6%. E isso surtiu efeito maior sobre os preços administrados, que são aqueles que não são exatamente os preços de mercado, que são estabelecidos por contrato, como no caso de preços de combustíveis, preço de energia elétrica. E um efeito indireto nos preços livres através de menor inércia, tá? Porque, enfim, se você corrige para uma taxa menor, os preços livres também são menos impactados por isso. No segundo estágio, que se observa atualmente, a velocidade da desinflação é menor, ou seja, a inflação em 2 meses tende a cair, mas vai cair em um ritmo mais gradual. E os núcleos de inflação, que são os cálculos feitos da inflação oficial, tirando os itens que são mais voláteis, né? E eles explicam que esses núcleos de inflação são algo que o Banco Central olha com muito cuidado e pontuam também que são os núcleos de inflação que respondem mais à demanda agregada e aos efeitos da política de juros. São eles os mais que tem mais a ver com a capacidade das pessoas consumir e que mais tendem a sofrer desaceleração em casos de juros mais altos. Se reduzem em menor velocidade, respondendo ao hiato do produto e às expectativas da inflação futura. Observa-se, assim, uma dinâmica inflacionária movida por excessos de demanda, isso estou falando do período da pandemia, né? Mas excesso de demanda, Gregory, do quê? O Banco Central responde. Inicialmente em bens, e que atualmente se deslocou para o setor de serviços. Porque chegou na pandemia, estava todo mundo em casa, ninguém ia viajar de avião, ninguém ia para restaurante, ninguém ia para shopping, ninguém ia para cinema, ninguém ia para teatro. As pessoas ficaram em casa comprando coisas, comprando itens para reformar a casa, trocando sofá, ficou irritado com aquela TV, trocou a TV. Esses preços subiram porque havia um aumento de demanda naquele momento. Depois há uma reabertura da economia, esses preços tendem a se normalizar, é isso que o Banco Central está falando aqui, mas os serviços que ficaram reprimidos tendem a subir os preços para que essas empresas consigam recompor as suas margens. E é justamente o setor de serviços um dos maiores motores da inflação neste momento. E eles falam, se deslocou dos bens para o setor de serviços, o que, portanto, requer moderação da atividade econômica para que os canais de política monetária atuem. Ou seja, tem que desacelerar a economia. Tal processo demanda serenidade e paciência na condução da política monetária para garantir a convergência da inflação para suas metas. De novo, 3,25% nesse ano, 3% no ano que vem. E aí eles continuam. A deterioração adicional das expectativas de inflação, medida pelo Boletim Focus, especialmente nos prazos mais longos, 2024, 2025, 2026, foi bastante debatida na reunião. Ressaltou-se que o comportamento das expectativas é um aspecto fundamental do processo inflacionário. Olha que didatismo. Eles estão dizendo, daí você pergunta, ué, Gregory, mas eles vão tomar a decisão agora baseada em expectativa de inflação lá para frente? O que isso tem a ver com inflação real? Expectativa é expectativa. O cara pode achar lá que vai para 10% e agora a gente vai tomar decisão de política monetária a partir dessas expectativas? Sim, é exatamente isso. E ele explica por quê. Ele fala, é um aspecto fundamental do processo inflacionário, uma vez que afeta a definição de preços e salários presentes e futuros. À medida que se projeta uma inflação mais alta à frente, empresas e trabalhadores passam a incorporar tal inflação futura nos seus reajustes de preços e salários aqui no presente. Assim, há uma maior elevação de preços no período corrente e o processo inflacionário é alimentado por essas expectativas. Ou seja, expectativa faz preço. Também foi ressaltado que a ancoragem das expectativas, fazer o mercado acreditar que a inflação vai convergir para aquele range dentro da meta, é um elemento essencial para a estabilidade de preços. E, em função disso, e seguindo a melhor prática internacional, o comitê incorpora, sim, as expectativas no seu processo de decisão, analisando-os, assim como incluindo-os como um dos fatores que afetam as suas projeções.
Entenderam? Eles estão falando assim, gente, quando a gente pega o Boletim Focus e vê que o mercado está projetando uma inflação acima da meta nos próximos anos, isso preocupa a gente e a gente vai tomar a decisão de juros hoje, olhando para essas expectativas de futuro, porque essas expectativas de futuro acabam impactando o aumento dos preços aqui agora. E aí eles pontuam, desculpem, observou-se aperto adicional nas condições de concessão de crédito em algumas modalidades, ou seja, está mais difícil obter crédito. Alguns membros avaliam que tal movimento está em linha com o esperado, considerando a elevação de juros empreendida até meados do segundo semestre de 2022. Para tais membros, deve-se esperar ainda um aumento da inadimplência, então você tem ações de banco, segura, e uma desaceleração na concessão de crédito. Ai, meu varejo! Mas em linha com o que se observou em ciclos anteriores de aperto de política monetária. Só um parênteses, aperto de política monetária e elevação de juros. Afrouxamento é juros mais baixos. Em contraste, outros membros avaliam que no período mais recente o aperto das concessões de crédito foi mais intenso do que se esperava, mas focalizado em alguns mercados específicos. Aqui, gente, tem um pouco de efeito americano, tá? Embora não esteja dito de maneira explícita. Continua. O comitê avalia que o Banco Central possui os instrumentos de liquidez apropriados e necessários ligados à política macroprudencial para endereçar fricções relevantes localizadas no sistema, caso ocorra. Ou seja, ele pode usar ali os swaps dele, as medidas dele, para aumentar a liquidez sem que isso prejudique exatamente o processo de aperto monetário. Ademais, reforçou-se que a política monetária é mais apropriada para atuar de forma contracíclica sobre a demanda agregada. E aí, o capítulo 18, que é a parte final que eu quero analisar com vocês. O comitê discutiu também os impactos do cenário fiscal. Aí é governo, hein? Falou de cenário fiscal. O Lula, lembra da Haddad. Cenário fiscal sobre a inflação. Nessa discussão, olha, eu vou pegar minha lupinha aqui, ó. Nessa discussão, foi novamente enfatizado que o efeito líquido da condução da política fiscal sobre a inflação, ou seja, o quanto que o governo gasta, é muito dependente das condições macroeconômicas e financeiras vigentes. O comitê avalia que o compromisso com a execução do pacote fiscal, que o governo anunciou aquelas medidas para tentar diminuir o déficit no final do ano, né? Demonstrado pelo Ministério da Fazenda, está falando do Haddad, e já identificado nas estatísticas fiscais e na reoneração dos combustíveis, ou seja, está elogiando aqui quando o governo Lula voltou a cobrar impostos sobre os combustíveis, desfazendo aquela medida eleitoreira do governo Bolsonaro, antes das eleições, aquela coincidência. Ele fala, então, ó, o cumprimento desse pacote fiscal, a reoneração dos combustíveis estão atenuando os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação no curto prazo. Ademais, ou seja, uma boa sinalização. Muda o jogo? Não muda o jogo, mas é uma boa sinalização a curto prazo. Ademais, o comitê seguirá acompanhando o desenho, a tramitação e a implementação do arcabouço fiscal, que será apresentado pelo governo e votado no Congresso. O Copom enfatizou que não há, e aqui é o recado claro, então ó, vamos acompanhar esse arcabouço, hein? Estamos de olho, Haddad, manda o texto para nós que nós quer ver. É esse o primeiro recado. Segundo recado, não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a apresentação do arcabouço fiscal, uma vez que a primeira, a convergência da inflação para as expectativas, segue condicional à reação das expectativas para a inflação. As projeções da dívida pública, relação entre o quanto que a gente produz e o quanto a gente se endivida, e os preços dos ativos. Ou seja, não dá para dizer que só apresentou o arcabouço fiscal e isso vai ancorar imediatamente as expectativas e isso vai abrir espaço para o Copom baixar a Selic, assim, é mecânico, é papum, fez isso, aconteceu aquilo. Não, ele está falando, tem o arcabouço fiscal e tem a reação ao arcabouço fiscal. E é isso que a gente vai acompanhar. No entanto, o comitê destaca que a materialização de um cenário com um arcabouço fiscal que seja sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno através do seu efeito no canal expectativas, ao reduzir as expectativas de inflação, a incerteza na economia e o prêmio de risco associado aos ativos domésticos. Entendeu? Então, aqui, investidores, basicamente, o Copom está falando o seguinte: expectativas inflacionárias importam. A gente toma decisões aqui, agora, pensando nas expectativas do mercado lá na frente.